A Terra está inabitável e humanos são usados como experimento científico. E aí pessoal, a história de hoje é Maze Runner, Correr ou Morrer de 2014. Se gostar, fortalece o canal se inscrevendo. E agora, vamos para mais um recap! Um jovem acorda em um elevador que acelera e para de repente. Um grupo de outros jovens abre o elevador e Gally empurra o novato para fora. O grupo se reúne ao redor deles, mas ele foge. Antes de ir muito longe, ele tropeça e percebe que toda a área está cercada por muros. O novato é preso, mas Albie rapidamente o liberta. Albie pergunta quem ele é, mas o jovem não se lembra. Albie diz a ele que é normal, já que todos não tinham memórias ao chegarem. Albie o apresenta à clareira, explicando que todos os jovens conhecidos como clarianos trabalham juntos para cultivar alimentos e construir abrigos. O elevador de onde ele veio, conhecido como a Caixa, é enviado a eles uma vez por mês para entregar qualquer outra coisa que precisem, além de um novo membro do grupo. Nenhum deles sabe quem os enviou para lá. Albie o apresenta a Newt, seu segundo em comando. O novato percebe uma abertura na parede, então Albie explica que é proibido ir para além dos muros. Chuck ajuda o novato a montar um lugar para dormir. Quando o novato se dirige à porta, Chuck enfatiza que eles não podem entrar. Minho e Ben saem da parede, e Chuck esclarece que apenas os corredores têm permissão. Isso desperta a curiosidade do novato, mas Gally o empurra para o lado. O resto se reúne enquanto o novato entra em pânico. Algo se move de forma ameaçadora dentro das paredes antes de se fecharem. De noite, Newt explicou ao novato que os corredores têm mapeado o labirinto por 3 anos para encontrar uma saída. Newt aponta um som sutil que ecoa ao seu redor, observando que é o labirinto que está em constante movimento. Apenas os clarianos mais fortes e mais rápidos podem ser corredores, porque ninguém jamais sobreviveu ficando preso durante uma noite dentro do labirinto. Newt afirma que existem criaturas chamadas verdugos que matam quem fica preso no labirinto. O novato declara que quer ser um corredor. Gally desafia o novato para uma luta. A princípio, Gally o derrota facilmente e o provoca, mas o novato eventualmente usa a força de Gally contra ele. Irritado, Gally derrubou o novato, que acaba batendo a cabeça. Agora o novato lembra que seu nome é Thomas. Os clarianos comemoram e recebem um no grupo, inclusive Gally. Sua comemoração é interrompida quando algo uiva ao longe. Gally observa que foi um verdugo que felizmente não pode passar pelos muros. Quando Thomas dorme, ele tem flashes de memória, incluindo os rostos de médicos e uma jovem. De manhã, Albie o leva para dar um passeio. Albie relembra que nem sempre foi pacífico na clareira. Outros morreram por medo, então eles estabeleceram uma ordem para manter a paz. Albie nota que Thomas é curioso, ao contrário dos outros, mas ele ainda precisa seguir as regras. Albie mostra as paredes onde os nomes de todos estão gravados, incluindo aqueles que morreram. Thomas coloca seu nome na parede. Thomas ajuda na agricultura enquanto pensa em maneiras de escapar. Tudo o que Thomas pensa já foi tentado e falhou. Ele segue para a floresta, mas Ben aparece de repente e pula nele. Ben o acusa de ter feito algo com eles e tenta enforcá-lo. Thomas pega um osso de um animal e golpeia na cabeça de Ben para escapar. Ele corre de volta para a clareira e Newt golpeia o rosto de Ben com uma pá. Thomas explica que Ben o atacou sem motivo aparente. Os outros prendem Ben no chão e levantam sua camisa, mostrando uma infecção através de uma ferida. Albie explica que Ben foi picado por um verdugo e fez com que ele fosse afetado pela transformação. Albie pergunta o que Ben disse a Thomas e ele admite que Ben afirma que tudo é culpa de Thomas. Ao anoitecer, os clarianos forçam Ben a voltar ao labirinto. Ben tenta escapar enquanto as paredes se fecham lentamente. De noite, Thomas sonha com um laboratório e um cientista que lhe garante que Ikid é bom. Ele vê o rosto da jovem novamente e ela promete que tudo vai mudar. Thomas acorda e encontra Minho e Albie indo para o labirinto. Thomas se pergunta por que Albie está lá, já que não é um corredor. Newt supõe que Albie queria localizar onde Ben foi picado. Ele insiste que todos confiem em Albie, já que ele foi o primeiro a chegar à clareira e ajudou todos que chegaram depois. Os clarianos esperam que eles voltem ao anoitecer.
mas as portas logo começam a se fechar. De repente, eles veem Minho carregando Albi ferido. Todos gritam para que ele atravesse sem Albi, mas com as portas quase fechadas, Minho ainda está longe. Thomas entra impulsivamente e consegue chegar ao outro lado antes que as portas se fechem. Thomas verifica que Albi foi picado. De repente, os verdugos uivam ao longe e as paredes começam a se mover. Minho se levanta para sair, mas Thomas insiste em não deixar Albi para trás. Os dois atravessam o labirinto carregando Albi, mas os verdugos logo se aproximam. Thomas nota cipós em uma parede. Eles então içam Albi para escondê-lo. Minho percebe um verdugo próximo, então ele entra em pânico e foge. Thomas luta para segurar o peso de Albi sozinho. Ele se esconde dentro dos cipós e vê as pernas mecânicas do verdugo enquanto passa por ele. Quando o monstro passa, Thomas amarra os cipós para manter Albi no lugar. Então ele se esconde quando o verdugo retorna. Thomas recua, mas pisa em algo estranho. Acima dele, ele encontra o verdugo já pronto para atacar. Thomas corre enquanto o monstro o persegue, mas ele acaba em um beco sem saída. Com o verdugo se lançando sobre ele, Thomas sobe em alguns cipós e se levanta nas paredes mais baixas. O verdugo também sobe e o persegue. Thomas se joga em outra parede e agarra os cipós. A criatura segue, fazendo com que os cipós caiam. O verdugo fica preso nos cipós e Minho finalmente encontra Thomas. Eles encontram a parede se fechando. Thomas fica para trás e espera o verdugo se aproximar. Ele entra no corredor, mal conseguindo chegar ao outro lado antes de se fechar. No dia seguinte, o labirinto se abre e, para surpresa de todos, eles veem Minho e Thomas carregando Albi de volta. Minho anuncia que Thomas matou um verdugo. No salão do conselho, Gelly destaca que Thomas quebrou as regras. Apesar de Thomas ter salvado Albi e Minho, matar um verdugo pode causar problemas. Gelly sugere punir Thomas, mas Minho quer recrutá-lo como corredor. No mesmo instante, eles ouvem movimento lá fora. A caixa está sendo elevada de volta fora do horário habitual. Quando eles a abrem, encontram uma jovem dentro com uma nota na mão que diz que ela é a última. Ela acorda e fala o nome de Thomas antes de desmaiar. Newt pergunta se Thomas a conhece, mas ele afirma que não. Os outros ficam nervosos com a ideia de que a caixa não transportará mais suprimentos. Thomas decide voltar ao labirinto, mas Minho o impede. Thomas aponta que eles nunca capturaram ou mataram um verdugo antes, então eles devem investigar o que estão enfrentando. Após muita reflexão, Minho traz mais pessoas para ajudá-los. O grupo segue para onde deixou o corpo do verdugo. Eles então retiram a perna da coisa, que se desmonta. Minho encontra um dispositivo escondido dentro da carne do verdugo e vê o número 7 nele, além da etiqueta WCKD. Eles levam o dispositivo de volta para os outros e Thomas instiga todos a voltarem para descobrir como escapar. Gelly é contra quebrar as regras, então ele enfatiza que Thomas deveria ser punido. Finalmente, Newt decide que Thomas passará uma noite na cova como punição, mas ainda assim ele o promove oficialmente a corredor. Minho leva Thomas para a cabana dos corredores, onde eles construíram o mapa do labirinto. Ele revela que já mapearam todo o labirinto, mas não há saída. Albi decidiu não contar ao resto para manter a esperança, mas agora Minho acredita que eles têm uma chance. O labirinto é dividido em 8 seções marcadas por números. Cada vez que o labirinto muda, ele abre uma seção em um padrão específico. A seção 7 ficou aberta enquanto eles estavam lá dentro, portanto, é de onde provavelmente veio o verdugo que mataram. Finalmente a garota acorda, mas sobe na torre de vigia e taca pedras nos clarianos. Thomas a faz parar, então ele sobe na torre. Quando chega lá, ele encontra a garota segurando um facão. Ele a acalma e ela revela que se chama Teresa. Quando ele se apresenta, Teresa afirma que não se lembra dele. Mais tarde, Thomas contou que ela veio com um bilhete e a caixa não foi baixada desde então. Teresa se lembra de estar na água, sendo observada por pessoas, e de uma mulher que menciona que o Wicked é bom. Thomas revela que teve sonhos semelhantes e viu o rosto dela neles. Eles se perguntam por que são os únicos com outras lembranças além de seus nomes. Teresa revela 2 seringas que encontrou no bolso com o rótulo WCKD. Thomas deduz que é o que Wicked significa.
Naquela noite, Thomas sugere injetar Albie com uma das seringas. Albie começa a lutar, então Teresa o injeta enquanto os outros o seguram. Contudo, Albie perde a consciência. Gally então leva Thomas para a cova. Thomas pergunta por que Gally o odeia, e ele explica que tudo começou a desmoronar depois que ele chegou. Chuck leva comida para Thomas, enquanto ele está na cova. Chuck mostra a ele um pequeno brinquedo que ele acredita ser de seus pais. Thomas garante a Chuck que eles encontrarão uma saída. Chuck então dá o brinquedo a ele e diz que, embora não se lembre de seus pais, espera que Thomas os encontre e o entregue a eles. Thomas devolve a ele e promete ajudar todos a escapar para que Chuck possa entregá-lo aos pais dele. Ao amanhecer, Minho e Thomas correm para o anel interno do labirinto e descobrem que a seção 7 está aberta novamente, embora não deva estar. Lá dentro, eles encontram estruturas de metal que chamam de lâminas, junto com as roupas descartadas de Ben. De repente, o dispositivo que tirou do verdugo começa a apitar. Eles seguem onde o apito fica mais rápido, até que chegam a uma área que nem Minho reconhece. Quando chega a um beco sem saída, o apito para e o número na tela fica verde. As paredes abrem um caminho e eles entram. Eles chegam a um túnel onde uma luz vermelha os escaneia. Algo se move perto, então os dois correm. Do lado de fora, as lâminas começam a se mover, então eles saem correndo pelo labirinto. Mais paredes emergem do chão, fechando a seção. Minho e Thomas entram em um caminho pouco antes de se fechar. Finalmente, eles retornam à clareira e anunciam que encontraram uma nova passagem que poderia ser uma saída. Minho acredita que essa é a passagem para onde os verdugos vão durante o dia, e Gally enfatiza que eles podem acabar enfrentando dezenas de verdugos lá dentro. Thomas e Gally discutem até que Teresa anuncia que Albie acordou. Eles verificam Albie, e Thomas o encoraja dizendo que finalmente podem sair, mas Albie afirma que eles não os deixarão. Ele se lembra de tudo e diz a Thomas que ele sempre foi o favorito deles. Uma agitação do lado de fora chama a atenção de todos. As portas do labirinto não estão se fechando e, em vez disso, mais portas estão se abrindo ao redor da clareira. Verdugos aparecem e todos correm para se abrigar. Thomas e alguns outros se escondem no campo, mas um deles é pego por um verdugo. Thomas lidera todos até a vila, enquanto Gally leva algumas pessoas para dentro da caixa. Os monstros matam muitos dos clarianos e destroem seu acampamento. Quando um bloqueia o caminho deles, Teresa joga uma lanterna que queima a criatura, mas ainda assim o verdugo os persegue. Albie cai, então Thomas se coloca entre ele e o verdugo. De repente, Newt e alguns outros lançam flechas no monstro e guiam o grupo para a sala do conselho. Os clarianos ficam quietos enquanto o verdugo sobe na estrutura. O monstro, porém, destrói o teto e leva um deles. Chuck é capturado, mas Thomas e Minho o seguram. Albie ataca o verdugo até que seu braço se quebre e ele se afaste. No entanto, Albie é pego por outro verdugo. Thomas o agarra e Albie diz a ele para tirar o resto, antes de ser arrastado. Nesse instante, os verdugos desaparecem. Gally chega e soca Thomas, acusando-o de causar tudo aquilo. Gally lembra a todos que Albie disse que Thomas é uma das pessoas que enviaram para lá. Convencido de que Gally está certo, Thomas pega um ferroão que Albie cortou do verdugo e se fura, logo perdendo a consciência. Thomas sonha com uma instalação e vê que muitos deles estavam lá quando eram mais jovens. Ele viu os clarianos dentro de tanques sendo monitorados por cientistas. Quando acorda, ele e Teresa estão na cova. Newt explica que Gally assumiu o controle e insiste que quem não se juntar a ele será banido para o labirinto com Thomas. Thomas revela que se lembra que a clareira é um teste que começou quando eram crianças. Eles foram experimentados até começarem a desaparecer um por um. Thomas confessa que ele e Teresa trabalharam para as pessoas que os colocaram lá, mas ele não tem certeza do motivo pelo qual ele e Teresa foram enviados para lá. Newt o encoraja dizendo que o importante é o que eles podem fazer agora. Ele instiga Thomas a terminar o que começou para que Albie não tenha morrido em vão. Mais tarde, Thomas e Teresa são levados para a porta. Alguns ainda hesitam em bani-los, perguntando se Thomas poderia ajudá-los a escapar. Gally insiste que não vão arriscar suas vidas para sair. Gally então revela que não pretende banir Thomas e Teresa. Em vez disso, ele oferece aos verdugos. Teresa é amarrada em um poste,
mas quando os outros levantam Thomas, ele os ataca. Minho, Newt e Chuck se juntam a eles para conter Gally. Thomas oferece aos outros que se juntem a eles, enfatizando que ele prefere arriscar sua vida do que ser prisioneiro na clareira. Alguns clarianos estão convencidos e Thomas oferece a Gally que se junte a eles, mas ele apenas diz boa sorte. O grupo entra no labirinto e Thomas os leva até o túnel, na seção 7. O grupo luta contra um verdugo com lanças, mas um é jogado por cima. Teresa ataca o verdugo, fazendo Chuck deixar cair o dispositivo. Chuck salta e pega, mas encontra outro verdugo subindo. Os outros jogam o verdugo da ponte e mais 2 surgem. Chuck e Teresa abrem um túnel enquanto os outros lutam contra os verdugos. No final do túnel, Teresa ativa um código de segurança e pergunta a Thomas pelo código. Thomas pergunta ao Minho pela sequência em que as seções do labirinto se abrem. De repente, um verdugo cai em cima do Minho. Então o outro clariano esfaqueia os monstros no rosto. O verdugo morde o clariano e o arrasta. Minho gritou a sequência. Então Teresa usa o código para abrir a porta. De repente as paredes do caminho se fecham, esmagando os verdugos dentro. Uma porta se abre dentro do túnel e os sobreviventes entram. Eles entram em uma outra sala e encontram os cientistas mortos. Eles chegam à sala de monitoramento e veem monitores que mostram a clareira. Thomas ativa um clipe de vídeo onde a doutora Eva Page se apresenta como diretora de operações do Departamento de Zona de Catástrofes Mundial. Ela parabeniza os garotos por completarem os testes do labirinto. Ela relata que o sol queimou a Terra, matando bilhões devido ao fogo e à fome. Em seguida, um vírus mortal, conhecido como Fulgor, transformou os sobreviventes em pessoas raivosas. No entanto, uma nova geração parecia ser imune ao vírus. Os cientistas colocaram os jovens na clareira para estudar a atividade cerebral deles sob ambientes específicos, a fim de formular uma cura. Eva enfatiza que nem todos concordam com o experimento. Os soldados começam a invadir atrás dela, enquanto ela assegurava que seus experimentos eram para um bem comum. Após o vídeo, Thomas encontra o corpo dela em outra sala atrás deles. Outra porta se abre, mas todos hesitam. De repente, Gally aparece, mas foi picado. Gally aponta uma arma para Thomas e afirma que eles pertencem ao labirinto. Ele aperta o gatilho e Chuck empurra Thomas para longe, enquanto Minho arremessa uma lança em Gally. Gally morre, mas Chuck é baleado. Chuck devolve o brinquedo a Thomas, agradecendo-lhe por lhe dar uma chance. Chuck morre e Thomas chora. Pessoas armadas invadem e os levam para fora. Thomas se encontra no deserto e é jogado em um helicóptero com os outros. As pessoas garantem que estão seguras enquanto o helicóptero voa sobre o labirinto. Com eles fora, Eva realiza uma reunião com as pessoas da WCKD. Ela limpa o sangue falso de sua testa e anuncia que o teste do labirinto foi bem sucedido, onde o grupo agora pode prosseguir para a fase 2. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixe um comentário para sabermos o que achou. Separamos a próxima história para você no final. Te vejo no próximo recap!